Alô, galera, aquele abraço! Corinthians e Santos salvaram a noite desta quarta-feira no futebol sul-americano. Dos 7 brasileiros que entraram em campo, apenas os 2 venceram. O Coringão bateu em casa o Deportivo Cali por 1-0 em São Paulo. O Caldeira, zagueiro do Deportivo Cali, uma confusão total, fez o gol contra a favor do Corinthians, Coringão 1-0. E aqui o Brian Angulo, o equatoriano que fez o gol da vitória do Santos, que perdia em casa para a Católica do Equador por 2-1, saiu na frente 1-0, tomou virada 2-1 e aí o Santos virou para 3-2 e o Angulo acabou marcando o gol da vitória. E aqui o Ademir, ex-jogador do América, agora jogador do Atlético Mineiro, teve Clássico Mineiro na Libertadores, Atlético e América, em posição irregular. O Ademir marcou o gol de empate do Galo contra o Coelho. A partir de agora, o balanço dos brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana, nos jogos desta quarta-feira. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. É só acessar o site, vai lá, é kto.com, faz o teu primeiro depósito na KTO, faz tua inscrição, te inscreve lá, faz teu depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Mas não esquece, hein? O código é Paulinho. Vamos nessa então, começando justamente com o duelo mineiro pelo grupo D da Libertadores da América, Atlético 1, América também 1. Felipe Azevedo, no segundo tempo, Felipe Azevedo marcou o gol do Galo. E no finalzinho da partida, 40-41 do segundo tempo, lá o Ademir, em posição irregular, fez o gol de empate para o Atlético Mineiro. É inconcebível que a Conmebol, que movimenta uma fortuna na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana, não coloque o VAR na fase de grupos dessas duas competições. Se tivesse VAR, certamente o gol do Galo seria anulado, porque estava em posição irregular. O Ademir, quando recebeu o passe para fazer o gol de empate. Então, América prejudicado. América que teve o retorno nesta quarta-feira do técnico Wagner Mancini. Ex-América, saiu do América, veio para o Grêmio, saiu do Grêmio, voltou para o América, portanto. O outro jogo do grupo, quando eu gravei aqui o vídeo, estava 2-0 para o Tolima. Lá no Equador, o Del Valle em casa perdendo por 2-0 para o Tolima que teve o Moyá expulso ainda no primeiro tempo. Então, placar de momento, na hora que eu gravei o vídeo, 2-0 para o Tolima. Então, com os 2-0 do Tolima, Galo Mineiro líder com 4, Del Valle e Tolima com 3 pontos. Os critérios, ainda o Del Valle na segunda posição. Na verdade estão empatados aqui, eu estou vendo aqui, ó, literalmente empatados os dois, ó. 3 pontos, saldo 0, 2 gols marcados, 2 gols fora de casa também. Então estão empatados aqui, Del Valle e Tolima. E o América é lanterninha com apenas 1 ponto ganho nesse grupo. 1 ponto grupo do Corinthians. Grupo E que teve o Coringão nesta quarta-feira em casa, com um gol do Caldeira contra, derrotando o Deportivo Cali por 1-0. Na terça, o Boca fez o tema de casa, bateu o Always Ready da Bolívia por 2-0. O Deportivo Cali, o Boca Juniors, o Always Ready e o Corinthians, todos eles têm 3 pontos na tabela, estão empatados. 2 rodadas, todo mundo com 3 pontos. Já estamos aqui nos critérios de desempate, certo? Olha aqui, ó. Deportivo Cali é líder, tem saldo positivo 1. O Boca tem saldo 0. Aliás, os dois estão empatados. Mesma situação do outro grupo, estou vendo aqui, ó. Boca e Always Ready estão literalmente empatados. 3 pontos, saldo 0, 2 gols marcados, nenhum gol fora de casa. Então, Boca e Always Ready empatados na segunda posição. O Coringão é lanterna do grupo, tem 3 pontos, saldo negativo 1. O Corinthians que perdeu na estreia, jogando fora de casa e agora derrotou o Deportivo Cali. Perdeu para o Always Ready por 2-0 e venceu nessa quarta-feira, jogando em São Paulo, o Deportivo Cali por 1-0. Vamos para o grupo do Fortaleza. Fortaleza jogou lá em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, não suportou a pressão do River. Já no primeiro tempo, o River vencia por 2-0, placar do primeiro tempo, River 2-0 para cima do Fortaleza. No segundo tempo, o River só administrou o placar. Nesse mesmo grupo, na terça-feira, o Colo-Colo lá no Chile derrotou o Aliança Lima do Peru por 2-1. River e Colo-Colo já tem 6 pontos, hein? Olha o Fortaleza aqui, ó, marcando passo. Praticamente eliminado o Fortaleza. Vai ter que ter uma recuperação nessas últimas 4 rodadas aqui para tentar, pelo menos, ficar com a segunda vaga no grupo. Então, River e Colo-Colo 6 pontos. Aliança Lima e Fortaleza até agora não pontuaram em 2 rodadas da Libertadores da América.
O Atlético Paranaense joga nesta quinta-feira em casa, em Curitiba, contra o The Strongest da Bolívia. Mas pelo grupo do Furacão, tivemos nesta quarta-feira no Paraguai, o Libertad batendo o Caracas da Venezuela por 2-1. The Strongest da Bolívia e Libertad do Paraguai dividem a primeira posição com 3 pontos. O Atlético Caracas tem 1 ponto na tabela. Se o Furacão vencer a partida, fizer 1-0 no The Strongest nesta quinta-feira, de 1 vai a 4 pontos, assume a primeira posição da chave o Atlético Paranaense, que só vai entrar na zona de classificação se vencer a partida. Se empatar o jogo, vai a 2 aqui, consequentemente, termina a rodada fora do G2 da zona de classificação para as oitavas de final. Quem não jogou também vai jogar nessa quinta-feira é o Bragantino, mas pelo grupo do Braga, nesta quarta-feira, lá em Montevidéu, Nacional e Estudiantes da Argentina empataram em 0-0. O Bragantino joga na Argentina contra o Vélez Sárcio nesta quinta-feira, 9 da noite. O Estudiantes da Argentina é líder, tem 4 pontos. O Bragantino é segundo com 3. O Nacional de Montevidéu tem 1 ponto, o Vélez Sárcio tem 0, é o lanterna da competição. Se o Bragantino pelo menos empatar a partida lá na Argentina, fecha a rodada no G2. E se vencer o jogo, obviamente, vai assumir a liderança, passando aqui o Estudiantes de Avellaneda. Estudiantes de La Plata. Avellaneda é o Racing e o Independiente. O Estudiantes é de La Plata. Deixa eu trocar aqui para a Copa Sul-Americana agora, pessoal. Para ter uma ideia, o Cuiabá perdeu, jogou agora sim, ó. Em Avellaneda contra o Racing, perdeu nessa quarta-feira por 2-0. Pelo grupo do Cuiabá, no Peru, o Melgar derrotou o River Plate do Uruguai por 2-0. Nesse grupo, lembrando, na Sul-Americana só passa o primeiro colocado. O Racing da Argentina é líder, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos na tabela. O Melgar e o Cuiabá dividem a segunda posição com 3 pontos. O lanterna é o River do Uruguai com 0. Sempre é bom lembrar, são 6 rodadas. Ao final das 6 rodadas, dos 6 jogos, só o primeiro colocado avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Trocando de grupo, o Santos sofreu na Vila, mas venceu de virada a Católica do Equador por 3-2. Santos fez 1-0, a Católica virou para 2-1, depois o Santos virou para 3-2 e garantiu, portanto, a vitória. Nesta quinta-feira, pelo grupo do Santos, no Chile tem União La Calera contra o Banfield da Argentina. Banfield e Santos dividem a primeira posição do grupo com 3 pontos. O União La Calera e a Católica têm 1 ponto na tabela. Lembrando que o Banfield, por ter saldo 1 contra saldo 0 do Santos, o Banfield é líder. Hoje o Santos estaria fora das oitavas de final, mesmo estando empatado aqui com o Banfield na primeira posição com 3 pontos. Portanto, passando hoje de fase o Banfield da Argentina. Deixa eu trocar aqui, deixa eu passar para o grupo do Fluminense. O Fluminense do Abelão jogou em Barranquilla, na Colômbia, e perdeu por 3-0 para o Júnior. No mesmo grupo, na terça-feira, na Bolívia, o Petroleiro perdeu em casa para o União Santa Fé da Argentina por 3-1. O Júnior de Barranquilla é líder, tem 4 pontos. O União Santa Fé ocupa a segunda posição também com 4. Por que o Júnior é líder? Porque ele tem saldo 3 contra saldo 2 do União Santa Fé. Fluminense, que venceu na estreia o Oriente Petroleiro em casa, agora acabou perdendo para o Júnior, ocupa apenas a terceira posição com 3 pontos. E o Petroleiro é lanterna da Bolívia, com nenhum ponto conquistado em 2 jogos e 2 derrotas do Petroleiro, que perdeu para o Fluminense, perdeu também para o União Santa Fé. Por exemplo, então hoje, atenção, torcida tricolor do Rio, hoje o Fluminense está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Deixa eu fechar aqui a Sul-Americana. São Paulo joga nesta quinta-feira, 7 da noite no Morumbi, contra o Everton do Chile. Pelo grupo do São Paulo, nessa quarta, jogaram na Bolívia Jorge Wilstermann e Ayacucho do Peru. O Ayacucho venceu por 2-0. O grupo tem o Ayacucho em primeiro com 3, o São Paulo também com 3 ocupa a segunda posição. São Paulo, nesse momento, ele está na segunda posição porque o Ayacucho e o São Paulo têm aqui, ó, saldo 1, os dois com saldo 1, mas o time peruano marcou 4 gols contra 3 do São Paulo, por isso que o São Paulo é segundo colocado. Mas o São Paulo, pelo menos, empatar em casa com o Everton, já ultrapassa o Ayacucho e assume a primeira posição. Então, Ayacucho em primeiro com 3, São Paulo na segunda posição também com 3, Everton e Jorge Wilstermann dividem, portanto, esta terceira posição com 1 ponto na tabela. 7 times brasileiros em campo nesta quarta-feira, 4 pela Libertadores, 3 pela Sul-Americana, vitórias apenas dos paulistas, do Corinthians na Libertadores, do Santos na Copa Sul-Americana. Fluminense, Fortaleza e Cuiabá acabaram perdendo seus jogos e, claro, no duelo mineiro entre Atlético e América, deu empate pela Libertadores. É isso aí.
Fui, um abraço, tchau!